Então, a gente está no segundo encontro dessa série sobre as bases da Gestalt terapia. Então, a gente está começando pelas bases filosóficas e depois a gente vai aprofundar nas bases teóricas. Nosso primeiro encontro foi com o Bruno. Quem quiser, inclusive, ver esse encontro foi sobre o existencialismo, né, com o filme A Sociedade dos Poetas Mortos, já está disponível para vocês, quem quiser assistir. E hoje a gente vai ter essa análise do filme Por Lugares Incríveis e vai ser da base fenomenológica da Gestalt com reflexões sobre o suicídio. A nossa convidada de hoje é a Thaís e eu estou muito feliz de ela estar aqui mais uma vez com a gente. Não sei quantos estão aqui com a gente desde o começo, mas a Thaís já participou de vários encontros nossos e uma colega minha, amiga, que eu tenho desde a faculdade, que eu tenho muita admiração e que tem muito conhecimento sobre esse tema. Então, ninguém melhor, não pensaria em ninguém melhor para trazer esse tema do que você. Então, mais uma vez, agradeço pela sua disposição e agora passo a palavra para você. Obrigada. Fiquei desconcertada. Eu agradeço pelo convite, agradeço a presença já de todo mundo por aqui. Acho que é um tema muito delicado para mim, para quem assiste, então eu já me coloco aqui à disposição, se em algum momento sentir algum incômodo, algum movimento, pode erguer a mãozinha aí, a gente pode compartilhar, a gente pode falar, estou aberta. Então, eu vou começar me apresentando para vocês, né? Meu nome é Thaís, eu sou psicóloga clínica, atuo hoje com adolescentes, adultos e com casais. Eu também estou na psicologia escolar, hoje no ensino infantil, com crianças de 2 a 6 anos, e estou me especializando em gestalterapia pelo ITGT, Instituto de Treinamento e Pesquisa em Gestalterapia, aqui da minha cidade, de Goiânia. E eu coloquei, né, aqui também que eu sou participante do grupo de estudo sobre suicidologia da Karina Kukumitsu. Eu achei importante trazer isso para já situar que muitas das coisas que irei falar aqui é com essa grande referência que eu tenho nessa área, que é a Karina. Ela trouxe a suicidologia, né, para o Brasil, então tenho uma grande admiração, então provavelmente vou falar muito sobre ela. Hoje eu coordeno um grupo de estudos e intervisão em gestalterapia, um grupo pequeno, fechadinho, e depois eu vou falar um pouquinho também sobre ele. Mas é isso, né? Estamos aí falando sobre as bases filosóficas da gestalterapia, essa abordagem rica, né? E até fiquei aqui, né? Quando eu estava montando tudo, né? A apresentação, é tão incrível que não dá para a gente falar sobre um sem falar sobre o outro, porque um está sempre dentro, né? A coxinha de retalho que o pessoal sempre fala, ela é muito bem feita, porque esses conceitos, né? Essas bases, elas estão sempre entrelaçadas. Então, eu trouxe aqui as 3 bases, as 4 bases, né? Filosóficas. Então, a gente tem o humanismo, que é a corrente que coloca o ser humano no centro, que reconhece sua dignidade, singularidade, potencial de crescimento. É o existencialismo, que foi o que o Bruno falou, que foi maravilhoso, que é o existencialismo, é uma filosofia que entende a vida como resultado das escolhas que fazemos, defende que o ser humano é livre e, ao mesmo tempo, responsável pela forma como conduz a própria existência. Mais do que procurar sua essência pronta, o indivíduo vai se construindo ao longo da vida. E a gente vai falar sobre fenomenologia, mas vai trazer muito sobre o existencialismo também, né? Os dois estão bem entrelaçados porque o existir, né, e a essência vem muito interligada ali. A gente tem o existencialismo dialógico, né, que é inspirado no pensamento de Martin Buber, que considera que nos tornamos verdadeiramente humanos no encontro com o outro, né? A teoria de Buber, que é o eu tu e o eu isso, que é marcado pela autenticidade, presença das relações, que é o eu tu, e o eu isso, que reduz o outro ao objeto, né? Acho que vai ter um encontro falando mais sobre isso, vai ser, eu amo o existencialismo dialógico. E aí nós temos, né, o teminha de hoje, que é a fenomenologia, que eu trouxe aqui
essa frasezinha, né? Porque a fenomenologia, ela tem a palavra base fenômeno, né? Que é uma palavra grega, que ela se deriva do verbo manifestar-se, aparecer, né? Tudo aquilo que aparece. Então, a gente vai lá nos estudiosos, que é o Husserl, é assim que fala. E aí, ele é o pai da fenomenologia, que era um filósofo e matemático. Então, ele traz uma rigorosidade, vamos dizer assim, dessa experiência. O Jorge Ponciano, ele até fala, eu deixei bem aqui do lado, que... Ai, acho que... Aqui, pronto. Que nós estamos conscientes que nós nos aproximamos da fenomenologia de uma forma analógica. Por quê? É uma semelhança ali, porque o critério, o método, ele é muito, muito, né, vamos dizer assim, denso. Então, tem uma rigorosidade, é algo muito sério esse método, né, o nosso método, mas ele fala aqui que, por vezes, a gente pede até desculpa por usar a expressão de um modo psicoterapêutico, porque realmente, né, quando o Husserl traz sobre isso, ele traz de uma forma mais rigorosa, e Heidegger, lá em 1927, publica Ser e Tempo, falando, né, sobre ela de uma forma mais existencial, mais ontológica, né, então, ele até, o pai, né, lá da fenomenologia, o Husserl, ele se decepciona um pouquinho, porque ele leva para esse lado, e aí, o Merleau-Ponty, né, junto com alguns outros fenomenólogos, eles tentaram unir as duas visões, que é o que a gente trabalha na gestalterapia, que é uma descrição rigorosa da experiência, e a do Heidegger também, que é considerando esse ser, né, situado ali no mundo, tendo seu histórico de vida, e aí a gente pensando, né, quando o Heidegger ele traz esse estudo da palavra, do fenômeno, ele começa a pegar ali as palavras que são derivadas do grego, a palavra manifestar-se e fenômeno, e aí ele encontra que a raiz dessas palavras é uma luz, né? É luz. Então, é um método, né, que busca compreender a experiência tal como ela se apresenta, sem reduzi-la a explicações prontas ou interpretações precipitadas. Em vez de focar no porquê, interessa-se pelo como os fenômenos são vividos no momento presente, né? Então, a Gestalt terapia também traz, né, a atenção para o aqui e agora, e a forma como está em contato com sua experiência, favorecendo a autocompreensão e a consciência. Então, quando a gente fala sobre fenômeno, é como se o revelar-se na luz, né, por si mesmo na luz, que é o que está escrito aqui em cima. É uma filosofia, é uma metodologia e implica uma visão específica de mundo. Eu até peço licença, porque é um assunto, é uma filosofia densa, então a gente vai construindo esse saber juntos aqui, né? Mas eu fiquei bem mexida com isso daqui do Jorge, falando assim, a gente pede licença porque o negócio é sério. Então, quando a gente fala sobre fenomenologia, a gente tem que tratar com muita seriedade, porque é um método, né? É um método que a gente usa e tem aí suas, né? A forma de compreensão também, então é bem denso. Pode passar, Débora? Eu trouxe os conceitos, alguns básicos, né, Estou tentando abrir aqui, para mim tá bem pequenininho. Ah, deu certo. Conceitos da fenomenologia, intencionalidade da consciência, característica fundamental da consciência, pois é através dela que aquilo que um objeto se constituiu espontaneamente na consciência. Uma vez que, segundo Husserl, toda consciência é consciência de alguma coisa. A intenção. Eu acho que eu fico com essa palavrinha, a intenção. Quando as professoras sempre mostram alguma coisa e aí eu tenho um mouse do meu lado. Então, o que é o mouse,
né, para vocês é diferente do que ele é para mim por conta da minha intencionalidade da consciência. Eu tenho uma história com ele, então eu tenho aqui uma intenção, eu sei que ele está arranhadinho, eu sei que ele dá uma travadinha às vezes, então é um mouse que dá trabalho, vamos dizer assim. E para vocês estão vendo um mouse, né? E a gente vai dar esse nome por conta do nosso histórico também. Mas se a gente fosse fazer uma descrição, e aí onde a gente vai ali, que a descrição fenomenológica é descrever a estrutura da experiência vivida em primeira pessoa, focando em como os fenômenos se manifestam e são vivenciados, sem tentar explicar-os teoricamente ou categorizá-los. Isso é a descrição fenomenológica da gestalterapia. Se a gente estivesse lá no método, né, mais rígido, é um formato, né, redondo, preto, tem cinza, nanana, e a gente faria uma descrição bem específica. E aí, né, eu trouxe também a famosa POC, redução fenomenológica, né, que é a busca do significado, que é a chegada da totalidade à minha consciência. Então, do termo grego, vem, né, significa suspensão. É a atitude de colocar entre parênteses nossos julgamentos, teorias e crenças sobre o mundo. É até difícil, né, colocar entre parênteses. Quando a gente tenta, de fato, né, fazer uma suspensão, fazer uma redução fenomenológica, a gente está dizendo, de fato, de tirar. Não é nem aquilo dali de aproximar, né? Eu tive uma quebra ali com o professor, né, que eu aprendi em muitos momentos que era isso, de aproximar um pouquinho, mas aí a gente traz... Ai, o negócio sumindo aqui para mim, perdão. Que aí ele traz para a gente que é, de fato, olhar para aquilo como se apresenta. Eu tive um probleminha aqui no meu computador, né? Só um minuto, que eu não sei o que está Tá bom, acontecendo. tranquilo. Desculpa, gente. Pronto, voltou. Vocês tinham sumido aqui da tela para mim, e aí eu fiquei assim, socorro, onde eu estou? E eu até me perdi um pouquinho, mas é voltando, né? Não é a gente aproximar, é a gente realmente suspender, o que é muito difícil. Então, para a gente conseguir chegar a uma epoque plena, é algo que é um trabalho, né? Algo que a gente vai fazendo e é difícil. E aí nós temos o mundo da vida, que refere-se ao mundo vivido pela pessoa, é o tempo e as pessoas às quais eu convivo, é onde eu estou situada, o tempo que eu vivo, o espaço que eu vivo e com quem eu convivo. O mundo vida é o mundo, né, ali ao nosso redor, que é diferente do mundo circundante, que é do existencialismo, se eu não me engano, eu acho. Ir às coisas mesmas significa compreender o sujeito na sua experiência, a partir do significado que ele dá às coisas mesmas, ou seja, compreender o significado daquilo na vida dele. E isso traz um gancho para o que eu tinha falado das teorias, elas se encaixam muito bem e os conceitos também se encaixam muito, né? Como que a gente vai às coisas mesmas se a gente não faz a hipoquê, se a gente não faz uma descrição, mas como que a gente também separa a intencionalidade da consciência, a gente tem que olhar para o mundo da vida da pessoa para chegar nas coisas mesmas. É um monte de setinhas, sabe? Quando a gente vai fazendo um monte de escritinhas, vai puxando um monte de setinhas? É assim. Débora, se eu falar muito, você me dá um sinal? Que eu acho que eu tô falando muito. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o filme, né? Que a gente vai relacionar. Eu assisti esse filme, eu não me lembro quando, mas quando a Débora fez contato comigo, eu fiquei assim, gente, tem um filme do rapaz no lago e eu queria lembrar qual era o nome desse filme e eu fui atrás. E tem quem diga que Sasha é mais fácil. E aí eu fui atrás desse filme e fiquei pesquisando até pelas cenas que eu me lembrava e tudo. Então, queria saber quem assistiu o filme, quem conseguiu, porque a gente fala um pouquinho mais. Assistiu, Kellen? Eu já tinha assistido, aí eu reassisti o encontro. Então, que bom. Natalinha está por aqui. O enredo, né, de Por Lugares Incríveis, acompanha Violet Mackey e Theodore Finch, que têm suas vidas transformadas para sempre quando se conhecem juntos. Eles se apoiam para curar os estigmas emocionais e físicos que adquiriram no passado. Esse daqui é o resumo que nós encontramos na internet. E aí eu vou dar o meu resumo.
que é um rapaz, né, que tá passando por um processo de sofrimento, que está tentando ali se manter na vida, e uma menina, né, também, que perdeu a irmã recentemente em um acidente de carro, que está perpassando pelo luto, e aí ele acaba, né, a gente vai passando as ceninhas, eu até tentei trazer todas as cenas por ordem para ficar até mais fácil para a gente pensar. Mas esse filme, ele é inspirado em um livro, e assim como todos os outros, o livro contém uma riqueza de detalhes muito maior, né? Eu não li o livro também, mas eu sei, né? Pesquisei um pouquinho sobre o livro, eu li algumas resenhas do livro também, e a gente percebe as diferenças, que é aqueles pontinhos de interrogação que fica no filme, né? Do que está acontecendo, o que se aconteceu, né? Tudo isso é esclarecido muito bem no filme. E aí a gente traz essa parte do. Vou trazer um pouquinho do filme para vocês, junto com a teoria, e a gente vai compartilhando juntos, tá? E aí eu pergunto para vocês: Finch encontra Violet ou ele salva ela? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Queria saber. Na minha opinião, ele salva. Ele salva. Uhum. E a sua, Débora? Estou curiosa para saber a sua também. Eu fiquei pensando, será que não os dois? Será que ele não encontra e também salva? Uhum. E aí a gente já entra na teoria. Depende da nossa intencionalidade, né? O que que a gente considera, o que que a gente acha desse encontro, porque de fato é um encontro, mas se ele salva, se ele atrapalha, se ela atrapalha, se ele atrapalha, o que cada um faz, vai muito da nossa consciência. Então, reduzindo, né, fazendo uma suspensão aqui, ele está encontrando ela, está estendendo a mão, tendo um encontro, né, com ela de fato. E é um encontro muito que aí a gente vai para outras teorias, né, que é um encontro de forma muito presente, muito autêntica, em que ele simplesmente está ali por ela, né? Ele não está ali perguntando, ele não está ali questionando, ele só está com ela, né? E isso acaba sendo transformador, que eu acredito também que salva ela, né? Desse momento, a gente não sabe o que poderia acontecer, a gente não sabe qual era a intencionalidade dela, porque em alguns momentos do filme ela fala que não queria, e no outro momento ela conversa com o pai e fala que ela estava na ponte, dá a entender que ela queria se jogar da ponte. Então fica muito ambivalente o que, que é e o que, que não é. E aí a gente entra um pouco nesse conceito da intencionalidade da consciência. Pode passar, Débora, por favor? E aí, chega-se o momento em que o Finch ele começa a aparecer os posts, né, dele, os post-it, e ele coloca isso: precisa estar desperto, né? Russell, ele nos lembra que toda consciência é sempre consciência de alguma coisa. O que que significa estar desperto, né? Até trazendo um pouco para o nosso contexto hoje, o que que seria estar desperto? Hoje a gente vive em um mundo tecnológico, né, que a gente está o tempo todo ali no celular, que a gente tem a tecnologia ao nosso favor e às vezes também nos tira um pouco dessa realidade. Muitas pessoas na clínica têm trazido, né, que há uma fuga dentro das redes sociais, porque não quer fazer contato com aquilo dali, então vai lá para a rede social que nem lembra o que está assistindo, né? Então, estar desperto para o fim, né? Por tudo que eu entendi do filme, significa que ele queria sair desse lado automático e se direcionar para uma maneira mais plena de estar no mundo. E aí ele anota várias coisinhas, né? Inclusive quando que ela sorriu para ele. Achei lindo aquilo lá. Eu sou meio manteiga derretida, então eu tudo acho fofinho. Então, o que é o sentido desse post para ele, sabe? Atualiza ele no mundo. Então, a intencionalidade dele, né? A consciência dele não e aí é onde o Jorge traz, né? A consciência não é um depósito morto de objetos e imagens, mas é ativa, competindo a ela dar sentido às coisas.
qual que é o sentido dos posts para ele, que é ele estar presente, né? Que é ele estar ali, para ele não voltar para aquele estado, né? Que atividade física também, que é um momento em que parece que ele está mais presente. Então, portanto, viva, livre, ela existe voltada para as coisas, ela existe orientada de forma imediata para as coisas. Ela sempre visa algo. Todo ato humano visa um objeto, não ocorre no vazio. Então, não é do nada, nada é do nada, o famoso nada é do nada, né? Então, quando ele fala isso, na minha visão, é uma busca do Finch de manter essa consciência dele ativa. E, né, há suposições de bipolaridade, depressão e vários outros diagnósticos para o Finch. Então, nesses quadros, né, a maioria desses quadros, esse movimento da consciência, ele fica muito empobrecido, ele fica restrito, há um bloqueio ali. Então, a pessoa perde muito dos seus objetivos, do sentido, para onde ela vai se voltar, como ela vai fazer. Então, o mundo às vezes perde um pouco dessa perspectiva. Então, é como se ele tentasse manter ele desperto, né? Tentasse buscar um sentido. Então, ao invés da consciência estar desperta nesses casos, ela fica mais anestesiada, voltada para a dor. A intenção não é para a vida, é para a dor, é para o vazio, é para a perda, por exemplo, no caso da Violet, né? E tudo isso a gente fala sobre intencionalidade da consciência também, tentando sempre considerar esse mundo vida da pessoa. E aí, né, antes de morrer, né, o que você quer ser, o que você quer fazer? E eu fiquei pensando, né, o que eu queria antes de morrer, né? É uma reflexão também que eu queria que vocês pensassem também, o que vocês querem fazer antes de morrer. Não se trata, portanto, de uma simples descrição das aparências. A emoção é isto ou aquilo. Está assim ou assim. O que seria um simples fenomenismo e sobre o qual não nos poderíamos pronunciar, não se pode separar o fenômeno do ser. É o ser do fenômeno que interessa a fenomenologia. A ela interessa o ser que se dá no fenômeno. Por isso, não há como estudar o fenômeno sem estudar o ser. Por isso, não basta compreender a partir da existência, mas é a própria existência. É a existência que em si está em jogo. Não é só este ser, mas o ser em geral que está sob nossa preocupação. Quando ele fala, né, que ele quer estar desperto e ela, se eu não me engano, ela quer... Eu acabei esquecendo o que ela colocou, alguém lembra? Mas era alguma coisa muito relacionada ali ao que ela estava vivenciando. Então, se a gente olhar só para as palavras, a gente perde a profundidade. Porque a gente já viu que o Finch passa por um sofrimento. Então, quando a fenomenologia nos convida a enxergar o ser que se mostra no fenômeno, a Violet, por exemplo, ela não escreve só como alguém neutro, ela está marcada por aquele luto que ela vivenciou, e ela está tentando ali, junto com o Finch, se reinventar, conhecer. E ele também não escreve de qualquer lugar. Ele escreve de um lugar em que ele luta contra esse adoecimento mental, que muitas vezes limita essa consciência dele e essa forma de estar no mundo. Então, não é só a frase, não é só o que é dito, né, dentro da clínica e também no nosso contexto. É muito mais sobre como a existência busca se reafirmar, que é esse mundo da vida. Pode falar, Débora. Você está falando, né, de como os conceitos se relacionam, como todas as bases dialogam. Eu fui muito lá para a psicologia da Gestalt, né, que fala sobre as partes e o todo. Então, tipo assim, tem como a gente fragmentar o indivíduo, a gente considerar só uma parte dele sem tentar olhar o todo, né? E também sobre uma das partes, assim, que inclusive na faculdade fez eu mais me apaixonar pela Gestalt, é entender, tipo assim, não é a depressão do João, mas é o João que tem a depressão, para a gente entender quem é o sujeito, quem é o indivíduo. Eu acho que é muito isso que aconteceu no filme, porque
ela vivendo o luto, parecia que, assim, as pessoas ao redor não compreendiam muito isso, assim, tinha aquele ex-namorado, eu acho, falava, tipo assim, nossa, você ainda não superou, tipo assim, já passou meses, como tem se o luto tempo, fosse, né? como se o luto fosse uma coisa simples, enquanto o Finch, ele já vai tentar entender essa dor, vai até pesquisar, tipo, o que aconteceu, né, e aí vai entrando com ela, entendendo o que era o luto dela, que é uma coisa muito singular, muito única. Então, me parece que ele tem esse olhar de tentar olhar ela como um todo, não a dor de uma forma superficial. Sim. E eu fico até pensando, né? O quanto ele deu e o quanto ele recebeu também. Né? Isso mexe um pouquinho. Pode passar para o próximo. E aí, né, eu até acabei esquecendo de contextualizar. E aí o Finch encontra ela ali na ponte, ele canta uma musiquinha para ela, os dois se aproximam e acontece vários momentos em que acaba aproximando a Violet e o Finch. Nesse momento acaba acontecendo uma tarefa, né? Eles são da mesma classe, tem uma atividade que o professor propõe, ela tenta fugir dessa atividade de todas as formas, mas o Finch até pede uma chance, ele não pede para ela fazer tudo, nem enfim, não. Ele vai lá e pede uma chance para ela, e aí ela vai para o primeiro lugar, que é o lugar mais alto da cidade deles, né? Que não é que assim, o lugar mais alto é uma pedra e eles sobem ali. E aí eu acho que a gente pode buscar um pouquinho sobre ir às coisas mesmas, né? Naquele sentido de compreender na experiência. A experiência deles, né, foi ressignificado naquele momento, justamente porque o Finch chama ela, puxa ela ali, e aí, ao decorrer do tempo, ele pega a Violet para levar ela para esses lugares e ela acaba cedendo, justamente porque teve momentos que foram bons, e aí onde eles se apaixonam, e aí fica uma coisa mais voluntária da parte dela. Então, ela traz, né, que até que o Finch fala isso, o Finch, quando está convidando ela, né, ele fala assim que até os menores lugares pode significar alguma coisa. No mínimo, vão significar alguma coisa para nós, né? Até vi que aqui tem um acento errado, mas depois a gente apaga. E aí, pensando nisso, a gente fazer uma redução fenomenológica para chegar a essa totalidade da consciência do que significa esses lugares para eles. Esse lugar, né, por exemplo, do sapato, eu achei o máximo. Mas esse da montanha, se eu tivesse ido, meu Deus, que frustração. Mas o quanto ficou marcado esse lugar para eles? Foi o primeiro. Foi o diferencial ali, sabe? Foi a presença deles que fizeram que aquilo tivesse um significado. Então, até no momento em que ele vai descrever, né, porque eles acabam fazendo uma descrição fenomenológica de fato do que é aquilo dali para eles e para quem inventou que aquilo dali era um lugar mais alto. Talvez até subir na árvore eu acho que seria mais alto, não faz muito sentido. Talvez até a montanha russa poderia ser mais alta. E tem ali a sua descrição, tem ali o fenômeno que aparece, né? E então é esse significar. Não significa algo para mim, mas pode significar para o outro. E isso é o que a gente tem que estar em constante alerta, né? O que significa a montanha russa para uma pessoa não significa uma montanha russa para mim. O que foi para vocês assistir esse filme não é a mesma coisa que foi assistir para mim. Então, aí a gente junta tudo, né? Faz uma redução, vai às coisas mesmas, considera o mundo e a intencionalidade de cada um. Pode passar, Débora, por favor. Eu quero só fazer um comentário. Claro. Essa questão do significado, a gente mesmo às vezes pode atribuir um significado diferente em momentos diferentes da nossa vida. Eu fiquei pensando isso nesse filme, que é a primeira vez que eu assisti, eu não gostei muito. Eu acho que eu assisti assim, bem que saiu na época, e eu lembro que eu fiquei muito revoltada com a morte dele. Eu fiquei tipo assim, nossa, as pessoas estão romantizando o suicídio, não sei o quê. Essa foi a minha visão da época. Uhum.
Quando eu fui assistir de novo para o encontro, eu senti que eu tive muito mais sensibilidade. Eu fui olhando, inclusive, para o Finch de uma forma tão diferente. Eu fiquei tipo assim, nossa, eu visitei esse mesmo filme, só que agora eu estou diferente. Então, o significado ali para mim do que foi o filme foi muito diferente. Então, eu fiquei pensando nisso, não só do filme, mas também de lugares, tudo aquilo que a gente atribui o significado pode ir mudando, né, no decorrer da vida. Sim, sim. O quanto também há uma bagagem maior, provavelmente, sobre tudo isso, né? Então, a intencionalidade também muda. Hoje, se a gente for assistir esse filme, provavelmente algumas percepções que você trouxe, que a Kellen trouxe, eu vou assistir e conseguir perceber, e algumas pessoas vão assistir e perceber coisas que eu também trouxe, né? É muito sobre em qual tempo e qual espaço eu estou, né? A Virginia Suassuna, ela traz um gráficozinho em que é o tempo e o espaço. E a gente tem que olhar o sujeito nesse lugar, nesse tempo e nesse espaço, porque as percepções mudam, né? É importante considerar. E isso é o mundo vida da pessoa, né? É o mundo da vida da pessoa. E que esse mundo da vida, até a gente até coloca os tracinhos, né? Que eu acho que às vezes pessoas que estão estudando agora, né, recente a gestalterapia, esse tracinho na gestalterapia, ele tem muito significado. Realmente, a Gestalt ela é muito completa no sentido de nada é do nada. Até o tracinho do nome da gestalterapia simboliza essa união, né? Porque só Gestalt é configuração, gestalterapia junta outra coisa, e quando a gente fala mundo da vida, a gente está interligando as duas coisas aqui. A vida e o mundo, nada está solto. Tudo é algo, são partes de um todo. Eu acho importante para todo mundo, às vezes, né? Alguém que está assistindo. Eu sempre gostei muito dessa partezinha. E aí, o Finch e a Violet, eles começam a vivenciar esses momentos, ela começa a se introduzir de novo nas amizades, e conhece outros amigos. E o Finch, ele começa a se ausentar. E não é uma ausência... Não começa com uma ausência de fato, física. Começa com essa ausência nessa ceninha, em que tá todo mundo rindo ali e ele tá em outro lugar. E aí, né, para mim, nesse sentido, é onde ele não está desperto. É onde ele não está acordado. É onde ele não está consciente do que está acontecendo na frente dele, né? E, e aí, depois, ele começa, de fato, a se ausentar, né, totalmente. E essa ausência dele para os amigos é muito comum. Então, quando a Violet ela vai perguntar para um dos amigos dele, ele fala, né? É isso que o Finch faz. Não se preocupa com isso. É o que ele faz, né? E isso é algo que a gente precisa, porque, como a Débora disse, tempos diferentes, momentos diferentes, informações diferentes, é diferente a cada momento. Ele pode não se fazer presente, mas é diferente. E assim, não só nesse aspecto, olhando só para quem está em sofrimento, eu também tenho tentado muito olhar para quem está do lado de quem está em sofrimento. E é um outro sofrimento também, né? Eles se acostumaram, mas isso também em algum momento machuca, né? Ele vai lá e briga na escola, por exemplo, e acaba batendo no amigo. Não, é assim mesmo, a gente vai lá, eu fico com raiva dele e depois a gente volta ao normal. Mas e isso também para essas pessoas, né? Isso também machuca, isso também dói. A gente também está falando sobre uma pessoa e a gente também está falando sobre nós, terapeutas, né? O quanto essas histórias, o quanto tudo que a gente perpassa dentro da clínica também, né, para quem já atende, também nos afeta, né? Então, não só o mundo da vida do nosso cliente, mas o nosso mundo. Não só do Finch, da Violet, mas de quem estava em volta dela também, né? Na cena do lago, ele mostra o machucado para ela, e aí ela se assusta muito quando ele fala assim, eu vou procurar o fundo. Essa frase, para mim, tem um significado diferente do que poderia ter para qualquer outra pessoa. E para ela também, eu sinto, né, nesse momento da cena do lago, que eu não coloquei a imagem de mas queria falar,
que nessa cena eu sinto que esse sumiço dela poderia ter dado um desespero em qualquer outra pessoa, mas ela, que tinha acabado de perder alguém, parece que acende uma alertinha muito maior, né? Então, a gente também fala um pouco sobre essa intencionalidade, sobre como é as coisas, como é o mundo da vida da Violet nesse momento em que ele fala. Então, nesse aspecto, né, que é o que o Finch faz, é um convite para irmos às coisas mesmas. Né, olhar para o sofrimento do Finch não só como uma estatística ou um diagnóstico isolado, mas como algo que está se manifestando, né, na existência singular dele. E aí a gente suspende os nossos julgamentos, né, porque é um julgamento e ele é amigo, ele realmente não tem que suspender, né, mas a busca por nós, né, suspendermos os nossos julgamentos e as explicações prontas também, para que a gente possa ver o que está acontecendo de fato, o fenômeno que está aparecendo, que está emergindo naquele momento. Então, começa-se aí um processo de sofrimento explícito no filme. E aí eu trouxe para a gente duas perguntas, né, que a Karina Fukumitsu, ela respondeu uma entrevista. Eu coloquei na íntegra aqui, né, a Karina gosta muito que a gente, né, traga de fato tudo bem explicadinho. Então, né, como identificar uma pessoa em sofrimento e o que fazer? Identificamos uma pessoa em sofrimento quando há mudança abrupta de comportamento, que a gente viu lá no Finch. É rápido, é repentino, não é algo que ele vai sempre fazer assim, vai sendo devagarzinho, ele some do nada, né? Então, alguns sinais que também são importantes. Tentativas de suicídio anteriores, a verbalização de intenso desejo de morrer, ter um planejamento, oscilações de humor, que é uma das percepções que eu tenho do Finch, o isolamento, perturbações no sono, né, excesso ou insônia, dificuldade de concentração persistente, casos extremos de irritabilidade, intensa raiva e desejo de vingança, a gente consegue ver no filme também, medos e preocupações recorrentes, pensamentos de morte ou sobre morrer, culpa, vergonha. Tem até uma parte em que o Finch ele fala com o diretor, que ele fala, né? Todo mundo fala que eu sou uma aberração, né? Então também tem um pouco dessa questão do ambiente. Cobrança de não ter atingido as expectativas, pessimismo, desesperança, desespero, desamparo, estresse acentuado, sensação de estar preso sem saída. Além disso, quando a pessoa começa a se desfazer de objetos importantes, despedir-se de parentes, tocar comprimidos, isso daí são coisas mais para a gente observar, inclusive na clínica, né? Se isso acontecer, eu vou acabar com tudo. Quando eu for, você vai sentir saudade. Logo, você não vai precisar mais se preocupar comigo. Eu sou um fardo. Muito recorrente essa palavrinha, né? Essa frase. Eu estou cansado da vida. Eu sou uma pessoa inútil. Então, isso são alertas para a gente, que como eu vou deixar esses slides, né? E depois eu quero também, eu não coloquei aqui, mas eu vou compartilhar locais né, que tem o CVV também, mas outros locais que também podem ser referências para indicações de alguma situação de risco, né? E aí, na próxima pergunta da Karina, que ela respondeu, nessas suas experiências pessoais, o que foi mais difícil superar ou encarar? E aí a gente fala sobre o quanto é difícil também, né? Eu sinto isso também como uma experiência pessoal, que é aprender a tolerar a falta de sentido das pessoas em intenso sofrimento, né? Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre uma falta de sentido. A intencionalidade daquela pessoa não está voltada para um viver, e sim para o seu próprio sofrimento. E aí ela também traz, né, que incomoda, que tenta se trabalhar também, que é o descaso das políticas públicas em relação aos processos autodestrutivos, a prevenção ao suicídio, ao que se refere à pós-venção, né, que eu vou falar um pouquinho depois.
Esse descaso com os cuidados do ser humano resulta na invisibilidade do sofrimento existencial. E a Karina traz, né, a pessoa que está em um processo de sofrimento, ela fala sobre um processo de sofrimento existencial. Ela sofre em sua existência, né, naquele aspecto existencial, ela está em sofrimento. Por consequência, o número de suicídios aumenta drasticamente. Acredito que todo ser humano deve ser visto em sua singularidade e diferença. Porém, é muito difícil criar solitariamente ações que promovam a melhoria da saúde existencial. Ela fala também sobre a saúde existencial, então ela traz muito esse existencialismo. A Karina Fukumitsu, ela é gestalterapeuta também, então ela traz toda essa bagagem, né? Ela é até organizadora, escritora da coleção da gestalterapia, né? Então, ela é gestalterapeuta, então traz o suicídio, a pós-venção, tudo nesse aspecto, né? Pode colocar o próximo, por favor. E aí, o Finch começa a se assumir. Nessa ceninha aqui de cima, ele tá com a irmã dele. Não sei se dá para perceber. E aí, o suicídio, né, definido pela Karina, não tem uma causa única. Ele é resultante de um conjunto de fatores e de uma intencionalidade pessoal. Então, a gente está falando mais uma vez sobre a intencionalidade da pessoa. O que o Finch faz antes de tudo isso acontecer? Ele está ali buscando estar desperto, mas antes dele ter esse sumiço e, de fato, né, acontecer algumas outras coisas no filme, ele busca entender o porquê que o pai dele, quem que era o pai dele, o que o pai dele fez. Nesse aspecto, para mim, ele está tentando sair desse sofrimento existencial, buscando uma intencionalidade para essa vida, né? Então, o ser humano ele não pode ser reduzido às aparências ou uma definição fechada. A pessoa é sempre mais do que nós vemos, mais do que conseguimos nomear. Isso vale de uma forma profunda quando falamos sobre o sofrimento psíquico e sobre o suicídio. Na fenomenologia, nós entendemos que a consciência é intencional. Isso significa, né, que toda consciência sempre é consciência de algo. Então, ela se dirige ao mundo, às coisas, às pessoas, às dores e às possibilidades. Nesse movimento, o sujeito dá sentido ao que vive. Então, precisava, naquele momento, entender por que o pai... Ele mostra, né, no lago, aquela marca, né? Então, é uma busca de sentido nesse aspecto. Então, ele nasce da história pessoal dessa pessoa, dos vínculos, das perdas, dos afetos, das dores dessas pessoas. E não é uma causa única, né? De fato, a gente fala que o suicídio é multifatorial justamente porque tem muitos fatores envolvidos. Então, quando o Finch, né, diz que queria estar esperto, não é apenas uma frase bonita. É o modo que ele intencionaliza a sua existência. Como ele busca um sentido para ele, e isso vai se tornando insustentável. A dor que vai atravessando ele é vivida de uma forma muito única. E aí a gente tem que olhar para essa história, né? Eu acho que no livro traz a história dele, de fato, no filme nem tanto. Então fica meio solto, né, Débora? Até naquele aspecto, falou assim, nossa, eles estão romantizando o suicídio, porque não tem uma história ali por trás. Parece que o negócio é sobre a Violet, e depois é sobre o Finch, e acaba assim, né, que eles, né, do filme, tentaram e fizeram isso justamente para não incentivar, né, porque quando se fala em suicídio, dizem, né, os artigos, as teorias, dizem que isso incentiva, que isso aumenta, né? Tem um estudo dizendo que em setembro tem o maior índice de suicídio. Então, eles tentaram deixar aquilo dali, mas aí ou falam ou não falam, né? Porque deixa um ponto de interrogação e não traz, de fato, aquilo que a gente deveria estar, por exemplo, tentando entender, né? Tentando intervir, buscando entender. Enfim, então, entender isso como uma intencionalidade pessoal também faz com que a gente também olhe para todo o histórico de vida dessa pessoa e as dores que lhe atravessam, né? Nós estamos falando sobre uma pessoa que tem todo um histórico. O Finch era novo, mas tem uma história também,
Pode passar, Débora, pode Eu falar. queria só comentar sobre essa cena. É, assim, eu tive uma leitura, né, e eu quero saber se alguém mais teve, né, como é que é a visão sobre essa cena, mas assim, essa questão dele entender o pai dele, que na verdade ele não compreendia, né, nem ele nem a irmã sabiam por que que ele era tão violento, por que que ele agia muito desse jeito, e como ele deixou marcas, né, não só físicas, mas marcas emocionais no Finch e na irmã. E aí vem de encontro com algo da vivência pessoal dele, né? Dele ter tido ali aquela briga na escola, dele ter agredido ali aquele colega, mas também ter batido no amigo sem querer. E principalmente ver como a Violet ficou assustada na situação. E aí parece que isso entrou, tipo assim, eu sou realmente uma aberração, eu realmente posso fazer mal para as pessoas como meu pai fez para mim. Então, revendo esse filme, eu fui muito para esse lugar, tipo, ele viu como o pai dele foi uma pessoa horrível para ele e ele não queria ser horrível para mais ninguém. Parece que ele ficou muito nessa dor. Então, como ele não queria fazer esse mal para ninguém, o que ele viu de alternativa foi tirar a vida, né? Não sei se faz sentido. Faz muito sentido. Faz muito sentido mesmo, né? E aí a gente junta a dor, junta o que acontece, né? Os conjuntos, são vários fatores que influenciaram isso. Faz muito sentido, realmente. E aí a gente chega na cena, né, em que o Finch some e a Violet vai atrás dele porque conversa com o pai para buscar um lugar que talvez ele poderia estar. Eu fico pensando, cadê a irmã dele também, né? Enfim, ela era muito corrida, né? Tinha trabalho, a mãe vivia viajando. Isso explica também no livro, que eu não li. E aí a Violet, ela chega no lago, e aí ela começa a olhar as coisas ali, e vê a roupa dele, e pega o celular e vê que todas as mensagens, na minha percepção, né, na minha intencionalidade, nenhuma mensagem foi visualizada, então algo está errado, né? E aí bate o desespero, né? Então, de fato, a gente entende, né, que o Finch, ele optou pela morte voluntária. Então, eu trouxe, inclusive, eu acho que esse livro é um livro que todo mundo que trabalha, às vezes, que tem casos, deveria ler, porque é muito interessante. Ele traz uma perspectiva diferente. Tem um capítulo só sobre o suicídio e ele fala sobre, às vezes, a gente tentar evitar o suicídio e prevenir. São coisas diferentes. Que às vezes a gente está muito voltado para impedir, mas aquilo dali pode voltar, porque a gente não está entendendo o sentido do suicídio. Qual é a intenção daquela pessoa. Então, do ponto de vista psicológico, diante do ato suicida, é necessário restituir a dimensão da palavra e a possibilidade da produção de sentido, pois é precisamente a impossibilidade de significação que conduz o sujeito ao ato. O que a Débora falou. Ficou ali, aberto, não tinha. E aí ele conduziu da forma como ele conseguiu também, né? O Jorge, ele traz uma frase que eu queria até ler para vocês, que é assim, uma frase não, é um textinho mesmo. Eu não compreendo uma pedra quando apenas a decomponho fisicamente ou quimicamente. Então, eu não compreendo a emoção quando conheço o seu processo químico no organismo, mas a compreendo quando percebo sua forma, quando percebo sua significação no contexto em que surge. Do ponto de vista psicológico, né, aí tem essa frasezinha. Por isso, é tão importante reduzirmos o suicídio a uma crise momentânea. Não reduzir isso a uma crise momentânea, a um diagnóstico ou uma coisa única. O que está em jogo é um processo de busca de sentido. Né? A gente traz o existencialismo também, que o ser humano ele está sempre ali, né, existindo, buscando. Primeiro ele existe, depois ele encontra a sua essência. Então, qual é a essência disso tudo? Então, no caso do Finch, nós vemos que em meio às tentativas de construir os significados,
a um ponto em que a dor parece exceder sua possibilidade de simbolização. É justamente aí que o risco se instala e acontece, né, a, o, o que nós chamamos de ato suicida. E isso convoca, né, na clínica e na vida, a oferecer espaços de palavra, de escuta e de reconhecimento. Porque quando o sujeito pode falar e ser escutado, o sentido pode ser reconstituído e a vida ser sustentável. Pode passar, Débora. E aí a gente tem a perda, né, por suicídio, e a gente fala, a gente trabalha isso como pós-venção, são sobreviventes por, pelo suicídio. É um luto diferente, ele é vivenciado diferente, a gente é seguindo apesar da dor, né? Amando apesar da dor. Então, quem sofre pelo suicídio de um ente querido vive um caos no qual se vê obrigado a lidar com uma nova configuração. Eu estudo um pouco sobre a pós-venção, é algo que me interessa muito. A Karina tem um livro, né, Sobreviventes Enlutados por Suicídio, e nesse livro ela traz relatos vivos de pessoas que vivenciaram o suicídio, então são dores muito vivas, né? E eu sempre penso no que ela traz, que é a gente tenta fazer o trabalho preventivo, não deu certo, né? Acontece, isso acontece, não devemos normalizar, devemos sempre buscar prevenir, de fato, mas também cuidar de quem ficou, que é aquilo que eu estava falando lá no começo. As pessoas também que convivem, que passam por isso, estão em sofrimento. Então, quantas pessoas, né, perderam entes, perderam amigos, perderam alguém pelo suicídio, por suicídio? Quem é que está cuidando dessas pessoas? Então, esse trabalho da pós-venção vem justamente para a gente trabalhar esse ponto, né, que inclusive, eu vou falar mais lá na frente, vou dar um negocinho. E pode passar, Débora, por favor. Então, eu queria perguntar para vocês, né? Ele termina ali, não levando a Violet no último lugar, e ela encontra ele no mapa. E aí, no livro que está escrito dos visitantes, né? Cada visitante assina, ele coloca ali, né? Eu estive aqui, Theodore Finch. E eu queria saber quem foi Theodore Finch para vocês a partir desse filme, depois do que vocês viram no filme, e assim, tentar o que viram no filme, antes da apresentação. Quem foi Theodore Finch para vocês? Para mim, o que fica dele é alguém que conseguiu ajudar uma pessoa, mas que não conseguiu ajudar a si mesmo. Uhum. Mais alguém? Nos minutos finais, né, do filme, aparecem vários post-its que a Violet coloca, em que ela escreve o que ele fez na vida dela, né? São várias palavrinhas, né? Ele fez sorrir, essas coisas, e quem ele foi, né? E o que ela está levando dele. Pode passar, por favor? E o convite, né, que eu deixo é de fato a gente não olhar, né, para o Finch só pela forma como ele morreu. Ele viveu uma vida, né, e apresentou até mesmo uma vida para Violet diferente. Ele pode até ter salvado ela, né, Karen? Então, uma vida ela não deve ser definida pelo modo como terminou, mas pela riqueza de tudo que foi vivido. Quando muitas vezes a gente coloca assim, ai, quem é fulano? Ah, fulano foi aquele que morreu, que se matou, que se forçou. E a vida dessa pessoa? Foi uma mãe, foi um amigo, foi o melhor amigo de alguém, foi o irmão de alguém, foi um Finch que salvou, que ajudou, que levou para conhecer. Então a Violet ela fala, né? Finch me ensinou que não é preciso escalar uma montanha para estar no topo do mundo.
e que até o lugar mais feio pode ser o mais bonito, contanto que a gente se dê tempo para olhar. E que tudo bem a gente se perder, contanto que a gente se encontre outras vezes. Ele deixou marcas na vida dela, né? E ele também ajudou ela a ressignificar a vida dela, né? Então, ir às coisas mesmas, né? Então, quem foi Theodore Finch não é só a gente falar sobre o fim do filme. A gente tem 1 hora e meia aí de filme, tem várias outras coisas que aconteceram. E é assim que eu escolho olhar para essas pessoas, né? Que realmente não encontraram um sentido na vida e não é romantizando a forma de morrer de forma nenhuma, mas é olhando para a vida dessas pessoas. Como elas às vezes não conseguiram olhar com esse sentido, né? Acho que, deixa eu pensar. E é isso. Eu agradeço por ficarem aqui comigo. Kelly, obrigada pela câmera ligada. Eu deixei o meu contato, deixei meu Instagram, meu e-mail. E nesse link também, eu decidi, né, conversando até mesmo com a Débora em um momento, abrir um grupo de apoio, né, e um grupo de estudos também sobre essa área que eu já estudo, mas que sempre tem algo para estudar, sempre tem algo para aprender, e também para apoiar essas pessoas, né? Eu pretendo trabalhar. Que lindo ouvir ver essa mensagenzinha. Débora, você consegue olhar para a gente? Eu acho que a Maria falou. Ela falou que o pai dela, né, tirou a própria vida. Ela tinha 1 ano e meio. Hoje, com 78 anos, foi através da psicologia que ela superou. E ela também falou que não foi fácil. Não é fácil. Sim, não é fácil. É uma dor, né, que não cessa, mas que a gente ressignifica, que a gente permanece com a saudade, mas buscando encontrar um sentido até mesmo nessa saudade, né? E aí, nesse grupo, eu me proponho, né, a estudar sobre o assunto, posteriormente também apoiar. Tem outros projetos vindo, né, para realmente ser apoio para pessoas enlutadas por suicídio. É um projeto que eu tenho, mas que ainda está no papel, mas no momento, então, eu me disponibilizei para a gente fazer esse grupo de apoio, para a gente estudar junto, né, como a Maria, sim, é um luto para a vida toda com muitas dores. Então, convido você, Maria Vilma, também, a estar conosco. Como você disse, né, a psicologia ajuda também, né, a gente estudar, a gente entender. Tem muitos estigmas, como eu disse, é um luto muito particular e diferente. Então, tem várias especificidades do luto por suicídio que é importante a gente estudar, né? A gente tem vários aspectos e eu me abri, né? Eu quero muito fazer isso. Quero muito estar por essas pessoas. Então, se você conhece alguém, se em algum momento você conhecer e quiser, né? Eu estou disponível pelo Instagram também, lá na minha bio tem o linkzinho para poder participar do grupo. E também tem o meu contato direto, porque eu também acho que é importante, né? A gente falou sobre um tema, então se precisar, né? Eu estou aqui também como psicóloga. E é isso. Obrigada, Thaís. Se você tiver aqui o compartilhamento. Depois manda para a gente lá no grupo, né, as informações desse projeto. E quem tiver interesse, né, entre em contato com a Thaís, ela está lá no nosso grupo também. Eu vou mandar também o contato dela do Instagram, então quem quiser acompanhar também o trabalho dela, tá bom? Mas quero muito te agradecer por trazer, assim, esse tema tão importante, né? E que não tem que ser falado só em setembro. Tem essa campanha, mas assim, a gente sempre precisa olhar para isso. E bom, a gente ainda tem aqui um tempinho e quero saber assim, se alguém quer falar alguma coisa, né? Seja do tema, seja do filme, ou sobre a fenomenologia, né? Se alguém quiser compartilhar, esse é o momento para a gente ter algumas trocas.
Quem não se sentir à vontade para abrir o microfone, pode mandar aqui no chat também, que a gente vai acompanhando. Tem uma cena no filme que a Violet encontra uma amiga na escola e ela vê que ela está se aproximando do Fink, é esse, né? Assim que pronuncia. E aí a amiga fala para ela tomar cuidado, que ele é agressivo, né? Que é uma aberração, como eles falavam, né? E ela fala, não, não é não. Então ela viu ele de uma outra forma, né? As pessoas viam de uma forma e ela viu e pôde conhecer ele de uma outra forma, né? E tinha um estigma na escola, né? Dar essa oportunidade, né, para conhecer ele de fato. Porque acho que as pessoas conheciam ele só pelo que ele tinha feito em um dia, que foi aquela vez que ele, né, bateu em um colega, parece, na sala de aula, mas não olha o contexto, né, o mundo da vida, né, que tava, porque a gente não sabe o que aconteceu naquele dia para o fim ter feito isso, porque quando ele bateu, né, na cena do filme, tiveram provocações. Sim, sim. E parecia difícil para ele lidar com esse estigma, né? Com esse lá dentro, que já era uma coisa difícil para ele, ainda na escola era ainda pior, né? Eu tive a impressão de que ele tentava levar com humor, né? Mas que no momento em que ele deixou aquele humor de lado, ele realmente acho que foi aquele momento em que ele se irrita, né? O momento em que ele vai buscar ali um sentido para as coisas. Que ele é o jeitinho, né? Pelo menos na minha percepção, o jeitinho dele era esse, de lidar com tudo que ele estava passando. Obrigada, Kelly. Mais alguém gostaria de comentar? Não? Acho que o pessoal está mais quietinho. Então, eu vou parar aqui a gravação para... Oh, meu Deus, eu desliguei o microfone. Vou parar aqui a gravação e já vou avisar vocês do próximo encontro. Mas antes, vamos tirar uma fotinha para registrar.